Quando se fala em concurso público, uma coisa precisa ficar bem clara. Atenção, concurso público não é o jeito de um governante contratar quem vai trabalhar para ele. No Brasil, concurso público é o jeito de a população selecionar aqueles que vão servir a todos. Servidor público de carreira não é capacho de político, porque o político passa, mas o serviço público fica. Olha para você ver. Eu vou te mostrar meu raciocínio, mas antes, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para acompanhar as coisas que a gente colocar por aqui. Vamos lá! É importante deixar bem claro, um concurso público normalmente segue regras e leis que garantem que, em alguma medida, haverá chances de todos os cidadãos demonstrarem que são os melhores voluntários para aquelas tarefas da administração pública. A regra é: não tem padrinho, não tem interferência, não tem parente. Só tem você e a sua capacidade de demonstrar, em provas e títulos, que a população deve te contratar. E quando a população contrata, do mesmo jeito que tinha a regra e não foi a vontade de uma única pessoa que fez você entrar, não vai ser a vontade de uma única pessoa que vai te despedir de qualquer jeito. Por isso, dizemos que o concurso público é um instrumento pelo qual o povo escolhe quem vai servir à sociedade, e não ao prefeito, ao governador ou ao presidente da vez. É o concurso que abre as portas para aqueles que fazem o poder público funcionar de verdade. Professores, policiais, médicos, militares e todos os servidores que mantêm de pé os serviços de educação, segurança, defesa, justiça e tantas outras áreas essenciais. São eles que dão continuidade ao que a administração pública precisa fazer, mesmo quando os governos mudam, as promessas mudam e os discursos mudam. É o servidor público que garante estabilidade e continuidade. E por isso, quem passa em um concurso público precisa ser respeitado. Um edital público não é um capricho administrativo, é um compromisso com a sociedade. Quando um edital é publicado, o poder público está dizendo ao povo: precisamos de profissionais para cumprir a esta e esta função, com estes critérios e estas regras. E quando alguém é aprovado dentro das vagas, o governante não está fazendo favor em nomeá-lo. É obrigação, não é escolha do gestor, não é questão de conveniência política. É cumprimento da lei e respeito à população que precisa dos serviços. Por isso, ignorar que existem aprovados em concurso é, em última instância, enganar o povo. Porque quando você tem aprovados disponíveis e não contrata, está dizendo ao povo que os serviços estão funcionando maravilhosamente bem, que não falta médico, não falta professor, que não falta servidor, quando todo mundo sabe que falta. Enrolar aprovados com um chamamento que nunca vem é a forma mais cruel de fingir que tudo está sob controle. Mas o problema não para por aí. Tem governante que não só ignora os aprovados. Tem prefeito, por exemplo, que desrespeita os servidores que já estão lá dentro. E é bom que se diga: servidor público de carreira não é para servir a uma gestão apenas, é para servir a população. E é justamente isso que incomoda muito político. Porque o servidor estável, aquele que fez concurso, aquele que construiu sua trajetória dentro do serviço público, não tem medo de dizer o que está errado. Não tem que bajular chefe, não tem que se curvar a vaidades. Ele está ali para garantir que o serviço seja feito. E que seja feito dentro dos limites da lei. Se o posto de saúde não tem nem curativo para fazer o atendimento, o servidor da saúde vai denunciar, porque ele está ali pelo serviço e não pela aparência. Se a escola está sem merenda, o servidor da educação vai se indignar, porque ele está ali pela educação das crianças, não para ajudar prefeito incompetente a esconder problema. Se a cidade está imunda, o servidor da limpeza vai se revoltar, porque ele está ali para garantir uma cidade limpa, e não para limpar a imagem de ninguém, muito menos de gestor que suja o nome da própria administração sem dar a mínima condição para ele trabalhar. E é por isso que o servidor de carreira, às vezes, incomoda tanto, porque ele tem compromisso com o público e não com o poder. Quem demoniza servidor público, na verdade, não suporta a ideia de ter alguém ali dentro, lembrando que a administração pública não é extensão de gabinete político. Quem demoniza o servidor é aquele que gostaria de mandar em tudo, de trocar técnicos por cabos eleitorais, de substituir mérito por amizade, de trocar a estabilidade por servidão. Mas o servidor estável é justamente o antídoto contra o abuso de poder. É quem garante que as políticas públicas não sejam desmontadas a cada eleição. É quem dá memória institucional à coisa pública. É quem mantém o serviço funcionando
quando o político vai embora e a propaganda acaba. E fica o alerta: servidor público de carreira não pode ser tratado como inimigo. O trabalho da vida dele é o serviço público. E quem não valoriza isso, provavelmente nunca passou um dia numa sala de aula, nunca enfrentou o sol limpando uma rua, nunca passou uma noite inteira num posto de saúde cuidando de gente, nunca analisou alimentos e ambientes para proteger a comida de todos nós. Cada minuto do trabalho de um servidor é um minuto de Brasil funcionando. E se hoje ainda temos escolas abertas, hospitais atendendo, ruas limpas em algumas cidades e serviços básicos acontecendo, é porque existe gente que dedicou a vida a isso, e não à política, mas ao público. Defender o servidor público é defender o que resta de compromisso com o interesse coletivo, é defender o princípio de que a cidade não tem dono, é lembrar que o concurso público é, no fundo, a forma mais democrática de o povo dizer: é assim que eu quero ser servido. Lembra do que eu falei lá no início? Servidor público não é um obstáculo contra a eficiência. Ele é o que impede o caos na administração pública. Ele é a memória, o método, a rotina que garante que o Brasil não desmorone a cada troca de mandato. E se tem gente que acha que o servidor é o problema, talvez seja porque está incomodado com aquilo que o servidor representa. Servidor público representa uma cidade que não se curva ao capricho dos poderosos. E 2, servidor público representa uma cidade que pertence, de fato, à população. Mas essa é só a minha opinião e eu, muitas vezes, prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse é o Olha Pra Você Ver, com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou Braulio Flores, mas também tenho espinhos. Até a próxima.